os avisos, aquelas coisas lá, você lá. Tem um que eu gosto muito. Eu não creio nas bruxas, pero que las hay. É bruxa ou você tem admiração ou tem medo, ou pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, uma bruxa é alguém que domina uma dimensão que você está por fora. E gostaria de ter os poderes que a bruxa tem. Razão de nós trazermos a Jane Maria Michels, que é bruxa profissional e conhecida como tal, como a bruxa Filó. Um prazer em tê-la conosco, uma boa noite. E eu espero que os seus sortilégios surtam efeito naquelas pessoas que nos assistem e necessitem usar os segredos, as mandingas, enfim, todas as possibilidades que a bruxaria possibilita. Mas eu não quero ser bruxa hoje, eu quero ser Jane. Tá bom. Então, a ex-filó atual Jane Maria Michels, mais conhecida como bruxa Filó, vai nos dar todas as dicas possíveis e impossíveis. Primeiro, como é que se forma uma bruxa? Bom, Renato, eu não me formei bruxa. Eu sou, na verdade, uma contadora de histórias. Sim. E sempre tive eu tinha fascinação por bruxas, desde pequena. E dando aula, fui professora há 30 anos, eu gostava muito de contar histórias de bruxas, de fadas, de gnomos, de doentes. E foi neste meio que surgiu a bruxa Filó. E lhe valeu então esse tempo de magistério para você pegar a intimidade de Paulo Cordeia, né? Sim. Há 15 anos atrás foi que a bruxa Filó, ela foi criada. Ela foi criada assim, dentro de uma escola. Filó é um tecido termo, então onde é que você tirou a palavra Filó? Na realidade, o Filó foi escolhida pelos meus alunos. Eles queriam estudar bruxas, a gente começou a falar sobre bruxas. A bruxa era boa, a bruxa era má, enfim, o que a bruxa era. Na Idade Média as bruxas eram queimadas, né? Na modernidade as bruxas são reverenciadas, porque dizem que a bruxaria para o mal não funciona porque bate e volta contra a própria bruxa e o solicitante da bruxaria para o mal. A bruxaria para o bem, não, ela tem um efeito benéfico sobre a pessoa que você pretende atingir, né? Com certeza. A recuperar namoro, essas coisas, a bruxaria funciona. Mas no meu caso, assim, eu usava mais para o lado infantil, o lado das histórias, né? Foi quando eu via que as crianças tinham muito medo de bruxas e eu comecei então a trabalhar o lado do medo. Você deve conhecer um livro que é da sua área, chamado Psicologia dos Contos de Fadas. Sim. Que fala muito nas bruxas, que a criança necessita da convivência inicial com os pequenos medos para, na vida adulta, enfrentar os grandes medos. Com certeza. Existem vários livros, Bruxa Eu, Toda Mulher é Bruxa, Sabedoria das Bruxas. Você concorda que toda mulher é bruxa? Em termos, sim, porque a mulher, ela, como o senhor já falou, na Idade Média, ela era bruxa porque ela tinha intuição, porque ela curava com chá. E se considerava uma coisa diabólica esse poder, né? Sim. E a mulher hoje, ela tem um pouco de premonição, e ela também cura com chás, ela também sabe, por exemplo, às vezes dizer, eu não sei, mas eu acho que hoje o dia não vai ser muito bom, ela tem um pouquinho disso. E o mais espetacular que eu acho nessa atuação de bruxa é que não tem nada que possa superar alguém contando uma história. Nos dá muita curiosidade. Eu sou um curioso de elevador. Se alguém está contando uma história e chegou no meu andar e a história não terminou, eu vou até o andar do cara. Se ele descer continuando a história, eu desço atrás dele, até saber o desfecho. A curiosidade humana é uma prova de qualidade criativa. Então, o fato de você contar a história travestida de bruxa lhe dá um valor melhor do que apenas ser Jane Maria Michels. Com certeza. Inclusive, a Filó, quando foi criada, essa roupa, tudo é de 15 anos atrás. Ela continua sendo igual. Se eu trocar alguma coisa, eu não sou mais a Filó. E a história, ela foi criada também. O nome da história dessa bruxa é a Bruxa Filó e a Poção do Amor, que não foi editado ainda, está aqui, inclusive é no original, onde uma bruxa má, muito má, ela se
bruxa boa através de uma poção do amor. Ela recebeu de uma bruxa divina. Né? E essa é a história que eu conto pelo mundo, ou seja, nas feiras, no meu trabalho, no meu dia a dia. Né? É muito interessante porque o desenho é infantil. Você que desenhou, não? Não, foi a Letícia. A Letícia é sua filha? Não, a Letícia ela é uma moça que fez artes visuais na UBRA e ela fez essa ilustração, mas eu ainda não consegui editar esse livro. Ele continua ainda assim como ele está, eu contando as histórias pelo mundo. Está à disposição dos editores, porque eu acho um manancial financeiramente falando, muito bom, porque há uma carência de obras infantis, principalmente as que têm uma lógica construtiva, como é o fato da pessoa ser má e se transformar boa, sabe-se lá por que sortilégios, no caso da bruxa. Né? Contar histórias é uma coisa muito interessante se você se colocar na posição do ouvinte. Por exemplo, você tem o caldeirão da bruxa. Esse caldeirão, ele tem uma força cênica que para a criança remonta os medos, que são desfeitos a partir da história da bruxa boa contada. Você traz uma mala que me diz que tem 100 anos. Agora vamos imaginar quantas pessoas não manipularam e quantas histórias não cercam essa mala de indas e vindas, coisas que elas já acolheram. Então, essa história da bruxaria, no sentido, digamos, filosófico da palavra, é uma coisa muito interessante, não só para a edição do livro, como para as escolas e para grupos de crianças, grupos comunitários, agora, no final de ano, premiarem as crianças levando a bruxa Filó. O telefone é o 3035-5548. Se atender a dona Jane, não quero falar. Eu só falo com a Filó. Eu acho que é um direito do consumidor falar com a prestadora de serviço. Só falo com a Filó. Qual é a diferença que você vê entre a Jane Maria Michels e a Filó? Bom, a Jane é uma contadora de histórias que qualquer história que ela lê ou que ela cria, porque eu escrevo histórias também, essa história é minha, criada também, ela consegue tranquilamente contar. E a Filó, ela se transforma. Ela é teimosa, ela é possessiva, o que ela quer, ela consegue. Ela é cativante. Você é uma bicha teimosa? Olha o ato falho, uma bicha, uma bruxa. É que nós temos aqui uma bruxa bicha atrás. Daí a confusão mental. É uma bruxa teimosa. Enquanto a Jane trabalha na feira, vendendo os seus livros, a bruxa Filó, quando entra numa feira de livros, que é o caso agora aqui no Combuta, ela entra já batendo o pezinho e já tudo que é criançada já vem correndo. Então por ela chama atenção não só pela roupa. Incrível, é um Papai Noel que dá histórias de presente. É um novo formato de Papai Noel, a Filó. Quando eu entro na feira, eu não preciso contar histórias. Eu carrego essa mala que eles querem saber o que tem. Eu levo essa capa. Então, se está chovendo, eu estou com a capa de chuva. Se está um dia bonito, eu estou com a capa toda enfeitada. E aquilo, eu vou caminhando e atrás um monte de criança. Por quê? Porque aquilo está nela, sabe? Conseguir cativar as crianças, né? Você trabalha por remuneração. Você tem um cachê como um outro artista qualquer. Sim, em alguns casos, outros não. No caso da Feira do Livro, já faço essa feira há muitos anos, desde que foi criada a Filó, e é voluntário, porque eu não sei quando eu vou, eu não apareço no programa. Mas você está vendendo o livro por antecipação, né? Só a sua presença na feira, primeiro lugar da bruxa Filó, ela sabe o que é. É um marketing maravilhoso. Então, assim, a hora que ela está com vontade, ela entra lá no Centro de Cultura, ela se veste, ela sai, ela caminha, ela passeia, e eu, inclusive, tem crianças que às vezes vão, já saiu até no jornal ano passado, que vão à feira porque querem ver a bruxa Filó. Então, para mim, é algo muito interessante é que você, quando fala na Filó, você é a Filó. E quando você fala na Jane, você é a Jane, mais calma, mais pacata, né? Mais professora. E isso aí sempre foi, né? Então, quando uma colega me convida para fazer uma feira do livro na escola, direto ela diz: